Oi pessoal, bem, ultimamente os vídeos aqui de análise dos filmes têm bombado, então eu vou voltar com esse quadro aqui. Tô resgatando algumas análises antigas, porque eu já avisei, e se você ler a descrição, você vai ver que muitos dos vídeos eu tô com cabelo diferente, então é isso que você vai ver hoje, né? Então você vai ver um vídeo que foi gravado lá em 2020. No entanto, eu quero encerrar esse Setembro Amarelo, muito especial, com análise de um filme muito impactante, que trata, né, de suicídio, principalmente de suicídio na infância. Então, vem ver essa análise desse filme, que não trata só disso, trata de outras coisas chocantes. É claro, contém spoilers, então primeiro assista o filme Miss Violence e depois vem ver a análise. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Fica aqui sempre, que sempre vai ter esse tipo de conteúdo aqui. Gente linda, maravilhosa, eu tinha esquecido. Hoje é dia de análise do quadro Florescendo. Como eu tinha esquecido um negócio desse. Então, tô aqui para fazer análise do filme Miss Violence. Se vocês, né, não assistiram, eu dei a dica, né, desse filme na sexta-feira. E é um filme grego que está disponível no YouTube para ser alugado por R$ 3,90. É um filme realmente muito maravilhoso, sensacional, que aborda uma série de questões fundamentais para quem trabalha aqui, né, com violência doméstica, entre outras coisas. Eu achei ele realmente um filme muito bacana e por isso que eu indiquei para vocês. Então vamos lá falar um pouquinho sobre as minhas impressões, né, do filme. O filme, ele, como eu disse, né, se passa na Grécia e retrata ali uma família normal, né, uma família normal. Começa todo mundo num aniversário, de 11 anos de uma garotinha. E de repente essa garotinha vai para a sacada e ela se joga e se mata. A gente não entende nada, né? Porque é uma família margarina. Sabe aquela coisa, família Doriana? E você fica muito confuso de por que que aquela garotinha tá se matando. E a gente não entende muito bem. O filme, a configuração familiar, né, já com a menininha após o suicídio, sobram duas crianças, sendo um casal, né, que é um menininho e uma menina. Tem um senhor, uma senhora e uma moça que aparenta ter seus 30 e poucos anos. E o filme, ele deixa as coisas tudo muito no entredito e você fica meio confuso, porque você não sabe muito bem o que que aquele homem é daquelas crianças e daquela moça. Eu achava que aquele homem era marido, né? Um marido bem mais velho daquela mulher de 30 e poucos anos. Mas não, na verdade ele é pai, o pai daquela moça. E então é um casal, né? É um casal de idosos, só que a mulher é bem idosa, né? Então é a avó, o avô, a mulher de 30 e poucos anos, tem um casal de crianças, e tem uma adolescente de 14 anos, uma moça muito bonita de 14 anos. E o filme vai se passando, né, com uma série de situações e uma série de violências que vão sendo colocadas. E eu não vou me prolongar muito hoje, né, nessa análise, mas esse filme, ele traz o que é muito corriqueiro e que acaba sendo muito naturalizado e normalizado na sociedade, que é muitas vezes um jeito de educar de uma maneira violenta, né, as crianças, de uma maneira punitiva.
Então, começam ali com alguns castigos corporais, algumas agressões assim. Só que as coisas vão ficando cada vez mais graves nesse filme, né? Então, o filme ele vai mostrando algumas coisas, como eu disse, tudo muito no entredito, né? Então, as coisas vão acontecendo muito no escondido e você fica pensando e juntando, analisando as peças. É um filme extremamente inteligente, como eu falei lá na sexta-feira, né, na dica. E ele simplesmente, você vai vendo alguns relances, né? Então, você vê a falha do Estado em proteger a criança e a mulher, mesmo lá na Grécia. Então, você pensa que é uma questão sistêmica, né? Não é uma questão apenas do Brasil, não é uma questão política, mas é uma questão que a gente fala, né, de uma dificuldade de proteção da infância e uma questão da mulher, né, da dificuldade de proteger a mulher também. E porque a violência doméstica, a violência contra a criança, ela tá aí disposta, né, em todas as sociedades. Então, isso foi algo que me chamou bastante atenção, foi bem interessante. E o filme ele vai mostrando, né, assim, o cara, né, ele agride a mulher fisicamente e ela esconde. Ela se submete àquilo, né, em troca dele ser o mantenedor da casa. A filha, você vai entendendo que a filha de 30 e poucos anos, todas aquelas crianças, são filhas do pai, sim. Ela foi estuprada a vida inteira e os 3 filhos que ela teve, a menininha de 11 anos que se suicidou e mais as 2 outras crianças, elas são filhas do pai dela. Então, mostra também o que? Um abuso, né, sexual, estrutural. E isso, assim, pode parecer muito chocante, muito absurdo, mas os dados mostram, viu, gente, que é muito mais comum os abusos sexuais acontecerem por parte do pai do que do padrasto. Isso pode chocar a maioria, mas é verdade. E principalmente em comunidades, assim, ribeirinhas, é, isso é muito comum, inclusive lá no Amazonas, né, em comunidades ribeirinhas, deles terem o seguinte pensamento: eu fiz, então eu tenho o direito de usar primeiro. Isso é uma fala muito comum, né? E muitos homens, pais de meninas, têm essa ideia. E o filme ele mostra muito isso, né? Então, a partir dos 11 anos de idade, esse homem, né, ali no filme, ele estupra as filhas dele, né? E ele mantém mesmo relações sexuais, a ponto de, tanto que a filha dele, de aproximadamente ali 30 e poucos anos, tinha 3 filhos, né, com ele. 20 e poucos anos, não sei. Ela tinha 3 filhos, né? E é muito chocante quando você se toca que essa é a trama, né? E aí a menina de 14 anos, você vai entendendo que a menina também é abusada, só que a menina não é só abusada, a menina também é prostituída. Ele também prostitui as filhas dele, porque ele perde o emprego, então ele usa as filhas dele como moeda. Então ele oferece para os amigos em troca de dinheiro, simplesmente assim chocante, violento. Eu realmente acredito que é um dos filmes mais brilhantes que eu já assisti nos últimos tempos e de fato é um enredo incrível e o nome do filme não poderia ser melhor, né, para realmente trazer o que ele representa, né? Miss Violence, senhorita violência, né? Então, não tem como descrever assim. Realmente você vai vendo, e o que é interessante é que todos os homens que aparecem no filme, isso é outra coisa que me chamou atenção e que eu quero trazer aqui, né, para vocês na análise. Todos os homens que apareceram lá no filme, eles naturalizam,
essa situação da mulher como mercadoria, das meninas como mercadoria, né, de cosificação mesmo, e da cosificação da criança, porque o checkmate, né, foi ele pegar a netinha, porque assim, toda vez que as meninas faziam 11 anos é que ele começava com essa exploração sexual, a estuprar e tudo mais. Mas aí ele pega a netinha de 9 anos de idade e oferece por uma boa quantia em dinheiro para um amigo pedófilo, para passar algumas horas, né? Então, essa foi a cereja do bolo da crueldade desse homem. E claro, né, no final acontece um desfecho não menos violento, mas realmente bastante interessante. E que eu recomendo, né, que quem se interessa pelo tema, quem trabalha, né, com o tema como eu trabalho, ou as advogadas, né, que são parceiras aqui da página, professores, porque pode parecer muito distante, gente, essa realidade, mas ela não é. Eu digo porque assim, eu trabalhei, né, na região metropolitana de São Paulo, numa cidade chamada Taboão da Serra, e eu cansei, sabe, gente, de ver. Cansei de ver essa questão do abuso sexual contra a criança, contra o adolescente, dentro de casa. E não só o abuso, né, dentro de casa, como ser naturalizado. Esse abuso é naturalizado e muitas vezes essa criança e esse adolescente, ele não é protegido. Quando essa criança e esse adolescente se queixa, né, muitas vezes para a mãe, se queixa para o cuidador, para a cuidadora, acontece muitas vezes justamente isso, né, da pessoa poxa vida, não estão me ouvindo? Eu coloquei o fone para ver se melhorava. Melhorou? Aqui a minha internet hoje tá muito ruim, gente. Muito ruim. Uma pena. Enfim, se não conseguir, é uma mini live assim que eu tô fazendo de análise do filme, né, do quadro Florescendo, do filme Miss Violence. Eu vou deixar gravado esse vídeo, eu vou ouvir. Se ficou muito baixo, eu volto e, e falo tudo de novo, não tem problema, tá bom? Agora, se ficou audível, vai ficar salvo, tá? Mas, enfim, o que eu estava falando é que a questão estrutural, né, do machismo, essa questão estrutural que eu falei de que muitas vezes uma criança, um adolescente vai pedir ajuda e dizer que está sendo abusado por alguém da família e é desacreditado ou muitas vezes é até punido. Recentemente teve um caso, né, esse ano, muito, muito triste, violentíssimo, de uma menina que foi morta pela mãe, porque ela contou para a mãe que ela era abusada sexualmente pelo padrasto e a mãe não aceitou isso. A, a mãe enterrou a garota viva de cabeça para baixo. Foi isso. Acho que no Mato Grosso do Sul. Foi esse ano. Acho que a menina tinha 9 anos de idade e pediu ajuda ainda do filho, que era irmão da menina, ele com 13 anos. Simplesmente coisas surreais acontecem, gente, todos os dias do nosso lado, né? Então esse filme, ele é brutal, esse filme, ele tem uma cena só, uma cena que é escrachada, uma cena explícita, duas, né? A do suicídio da menina e uma cena de abuso sexual. A, todas as outras cenas são todas no entredito, sabe? Aquela coisa que corta a cena, então você leva a entender o que está acontecendo. Então, isso é que torna que você consegue assistir o filme. Mas é um filme realmente brilhante, é um filme realmente necessário e que traz uma crítica realmente muito boa. Eu não lembro de que ano que é esse filme, mas eu postei, né, no quadro Florescendo. Vocês sabem que toda sexta-feira eu trago dica de filme e de livro ou de série para vocês. Eu também trouxe, né, a outra dica foi do filme Cake,
Uma Razão para Viver. Esse eu nem vou fazer análise, porque foi só para complementar a live que eu fiz sobre depressão. Então, se vocês não assistiram a live nem o filme, assistam. Ali mostra claramente uma pessoa ali em depressão crônica, num quadro clássico de depressão maior, que a gente chama, né? Num sofrimento ali de depressão maior, um quadro clássico. Tá bom? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Daqui a pouquinho eu faço live como convidada na página do. É... tem uma página de literatura, gente. Fugiu o nome agora, desculpa. Mas vamos falar sobre o novo normal e os desafios, né, profissionais que estão aí por vir. E se vocês puderem assistir, às 5h30 da tarde estarei por lá. Até mais. E se ficou muito baixo o som, depois eu volto e regravo esse vídeo com essa análise. Não sei se hoje, mas eu gravo novamente. Até mais, gente.